Boa noite. Então estamos aqui mais uma vez, numa quinta-feira, conversando com o trabalho que é da Escola Exemplo Vivo, Palavras que Andam, Ana Camargo. E aqui nós estamos para falar de um tema importante, que é esperando responsabilidade afetiva do outro. Então nós vamos falar sobre os vários aspectos que essa expressão responsabilidade afetiva, muito usada atualmente nas relações amorosas e em outros tipos de relacionamento, lembram a nós, né? Então nós vamos falar sobre isso hoje com os buscadores que chegarem até aqui. Boa noite, Letícia Rigoli. Seja bem-vinda. Bom, eu estava vendo, eu estou dando um tempinho aqui para ver se mais alguém vai entrar e para que a gente possa começar o tema. Enquanto isso, eu vou dar uns avisos da escola, né? A Escola Exemplo Vivo, ela tem já 10 anos de fundada, né? Tá entrando no 11º ano, e nós estamos aqui com um dos trabalhos da escola, né? Que é o Conversando. O Conversando surgiu até com outro nome na época da pandemia, né? 2020, que estava muito forte. Então foi um jeito que nós encontramos na escola de não deixar de falar, né? Não parar de falar, porque afinal de contas é uma escola com as palavras que andam. E a forma foi essa que nós encontramos, né? Através do Instagram, falar sobre temas, né? Alguns sugeridos por pacientes, alguns são acontecem dentro da minha clínica mesmo, né? As pessoas pedem. Então, isso tudo nos dá um certo conforto de que estamos falando sobre coisas que as pessoas querem ouvir, né? No meu caso, eu tenho uma vontade, um desejo enorme que essas palestras, essas lives, como vocês quiserem chamar, cheguem lá em Roraima, né? Nós já chegamos, né, no exterior, já chegamos em grande parte do Brasil, mas Roraima nada. Então, eu quero que esses títulos cheguem lá. Como é que nós fazemos isso? Depois do Conversando, esses vídeos são lançados na Ana Camargo Escola Exemplo Vivo, não é? no YouTube. Então lá vocês têm pelo menos 62 títulos dos mais variados possíveis sobre temas humanos, né? Que estão lá à disposição de quem tem uma curiosidade, quer ouvir. São vídeos de 1 hora e você pode compartilhar com seus amigos, usar, né? Como você quiser, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa que está precisando de alguma coisa, e lá é um território livre, né? De graça, e a pessoa pode se inteirar dos temas que estão lá, né? Tem uma setlist lá que diz quais são os temas, né? Boa noite, livro no Instagram. Boa noite, Irineu da Marques. Irineu da Marques. Sejam bem-vindos. Então, nós continuamos o nosso trabalho da escola, né? E fizemos uma modificação. Muitas pessoas queriam também assistir ao vivo essas falas do Conversando. Então, o que nós fizemos esse ano? O Conversando acontece na quinta-feira, como hoje, né? E sábado tem um encontro com a Ana Camargo, que é o mesmo tema que eu abordei quinta-feira. Presencial, faz parte do projeto social da escola. Nós ficamos lá juntos de 11 até as 13.
É um trabalho que também envolve constelação com representantes de madeira. Então, um trabalho feito com muito carinho, com muito respeito. E esse trabalho custa R$60 pelo projeto social da Escola Exemplo Vivo. Então, aquelas pessoas que se interessarem podem se inscrever com a Letícia Rigoli, né? O telefone dela aparece nos flyers da escola, né? Lá, portanto, está tudo lá no Instagram também. Daqui a pouco a Letícia bota aqui o telefone, porque é necessário fazer uma inscrição para chegar lá. Lá é onde o presencial? Na Rua Desembargador Isidro 18, bem no iniciozinho da Rua Desembargador Isidro. Então, todos que estão aqui estão convidados, né? Se quiserem aprofundar mais ainda esse tema, presencialmente, é no sábado, dia 9 agora, né? De 11 às 13. Então, seria um prazer receber vocês lá. Bom, continuando no administrativo, estão abertas ainda as inscrições para curso de formação em constelação familiar e na metodologia Exemplo Vivo que eu criei, né? Então a pessoa faz uma formação de 2 metodologias importantes para se tratar ou para trabalhar com, né? Uma pessoa pode buscar a formação para as 2 coisas, para se tratar ou para trabalhar, né? E esse é um curso de 75 horas, ele acontece uma vez por mês e é um curso a gente faz com muito cuidado, né? Porque é formação de pessoas, de futuros terapeutas ou não, ou pessoas que estão ali para se tratar. Então é um curso bastante cuidado, né? Então nós ficamos lá normalmente no domingo, o dia inteiro, e o sábado também o dia inteiro, porque o encontro e o workshop também fazem parte da formação. Bom, esses são os nossos pontos por agora, e dizer que em abril, dia 11 de abril, vai ter Conversando, ainda não sei o tema, e dia 13 de abril tem encontro e workshop, dentro dessa dinâmica que eu expliquei para vocês agora, quinta-feira e sábado presencial, né? Bom, esses são os nossos pontos por agora e vamos falar desse tema interessante que se chama responsabilidade afetiva. Eu quero primeiro limitar aqui qual é o escopo que eu vou abranger, porque é um tema imenso, é um tema muito grande, muito profundo. Como é que nós vamos trabalhar esse tema aqui? Nós vamos trabalhar com 2 perspectivas, de mim, do eu para o outro e do outro para mim. Porque é assim, a responsabilidade afetiva é algo que acontece nas 2 vias, minha para o outro e do outro para mim. Então, nós temos que necessariamente fazer essa distinção, não é? Também quero dizer que responsabilidade afetiva, não é? Como está no título, né? Devemos esperar a responsabilidade afetiva do outro ou de nós mesmos. Então, nós o tempo todo estaremos falando de nós mesmos e do outro, não é? Eu vou lembrar um ditado muito antiguinho, né? Mas que procede, é real, que é: não faça ao outro o que você não quer que seja feito com você, não é? Só faça ao outro o que seria bom para você. Essa é a régua, essa seria a forma de nós medirmos como está a nossa relação, a nossa responsabilidade afetiva em qualquer relação. Nós podemos trazer esses relacionamentos para filhos com pais, pais com filhos, amigos, colegas de trabalho, relações afetivas sexuais, enfim,
qualquer tipo de relacionamento. Então a responsabilidade afetiva, ela aparece em qualquer relacionamento, né? Desde que nós queiramos ver, porque muitas vezes nós não queremos ver o que está acontecendo no relacionamento. É como se nós colocássemos uma bandagem, uma venda nos olhos para não ver como está se passando o relacionamento. Eu vou me dedicar mais ao relacionamento afetivo sexual, porque nós estamos hoje, amanhã, né, é o Dia da Mulher, dia 8 de março, não é? E nós sabemos como está o feminicídio nas nossas casas, não é? Como está acontecendo no mundo, e acho importante lidar com a responsabilidade afetiva, falando pelo Dia da Mulher, que é amanhã. Então eu quero dar também essa conotação feminina à responsabilidade afetiva, embora seja responsabilidade afetiva no masculino, no feminino, né? Para todos, porque é a responsabilidade afetiva humana. Então serve para todos nós, não é? Todos nós temos que ter responsabilidade afetiva. Primeiro com nós, conosco, né? Comigo, me cuidando, me tratando, né? Praticando o autoconhecimento, que é muito importante. Então, essa responsabilidade afetiva comigo implica em várias coisas, né? Eu assumir um papel diante das expectativas criadas no outro, né? Então, isso não é válido, porque o que o outro quer nem sempre é o que eu desejo, o que eu quero, não é? Então, assumir papel diante das expectativas criadas no outro é muito complicado, é ser fake, não é? É fazer ter uma postura, ter uma atitude que é complicada, porque depois eu não vou manter, porque ela foi criada, né? Criada para chegar ao outro, para que o outro goste, para que o outro fique feliz. Bom, essa situação ela acontece, infelizmente, ainda hoje, em muitos relacionamentos afetivos, e devo dizer que muitos deles em função das mulheres, né? Na minha clínica eu trato casais, mas vejo que as mulheres são mais levadas a esse processo de agradar, né? E de, inclusive, poder lá na frente transformar o outro em algo que ela quer, não é? Essa expectativa, essa fantasia de romance que deixa ele comigo, né? Deixa ele comigo. Eu vou dar meu jeitinho e ele agora vai ser outra pessoa. Então, isso parece, falando assim, parece engraçado, mas não é, porque as pessoas, essas mulheres, têm atitudes que não são reais, né? São papéis que elas criam para se dar bem, né, naquela relação, naquele relacionamento. E depois um dia, né, às vezes não sabemos porquê, essas mulheres são descobertas, né, no seu erro de postura, erro de atitude, né? Ou seja, venderam algo que não era exatamente aquilo que elas são. Esse é um desvio de pensamento, é um desvio de comportamento, né? Porque o que nós estamos falando aqui é de pessoa inteira, né? Inteira, dignamente inteira, responsável por si mesmo, que conhece a si mesmo, né? Que provoca empatia, que provoca respeito nas atitudes do outro com ela. Então, essa é a pessoa que nós estamos falando aqui. E quando eu digo estamos falando do eu, também falamos que o outro também tem que desenvolver essa empatia
e esse respeito, né, por nós. Então é via de mão dupla, né? Responsabilidade afetiva é para os dois lados. Agora inaugurar o terminal gentileza gera gentileza. Eu acho essa expressão muito boa para nós usarmos como responsabilidade afetiva, né? Gentileza gera gentileza, cuidado gera cuidado, não é? Tomar atitudes boas para o outro e fazer coisas boas, né? Para mim, para o outro. Tudo isso é gentileza gera gentileza. Tudo isso é amor, né? Tudo isso é responsabilidade afetiva. Então, essa responsabilidade afetiva que nós estamos falando aqui é aquela que nós queremos para nós, né? Nós queremos ter essa responsabilidade afetiva. Queremos ser assim, afetivamente responsáveis. Ter responsabilidade emocional diante das coisas que fazemos, diante das coisas que queremos, não é? E assim também respeitando o outro, né? Que também merece o mesmo respeito, a mesma empatia, não é? A mesma gentileza que eu mereço. Então é simples, não é difícil. Responsabilidade afetiva, embora seja uma expressão pomposa, né? Ela é muito simplória. Eu só não quero fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo, o que ele faça comigo. Bom, então vamos só dar uma passada aqui pelos filhos, não é? Filhos, vou falar de filhos adultos, porque filhos adolescentes, adultos, né, são uma outra perspectiva, porque já podem, né, ser chamados à responsabilidade afetiva. E essa responsabilidade afetiva é, para mim tudo, para você nada, não é? E muitos adolescentes naquela fase aborrecente, né, querem praticar isso. Tudo para mim e para você, papai ou mamãe. Muito pouco, não é? Então, isso é uma distorção que deve ser evitada e que pode ser evitada quando os pais dão bons exemplos sobre responsabilidade afetiva, responsabilidade emocional, né? Quando esses pais se buscam através do autoconhecimento e pretendem passar essas questões, né, que eles observam para o filho. Então isso também é responsabilidade emocional, né? Não é só, vou educar o meu filho, vai educar na linha de quê? Na direção do quê, né? Eu vou educar para que ele seja uma pessoa responsável afetivamente e para que ele não saia por aí danificando o outro, né? Ou seja, agindo só em seu proveito e não dando espaço ao outro, né, para se mostrar, para aparecer, né? Então, estou só dando um jeito aqui. Então, os filhos e os pais também vivem essa mesma equação da responsabilidade afetiva. Agora vamos para o trabalho, né? Chefes, subordinados, colegas e pares dentro do mesmo trabalho, não é? E seria o mundo corporativo, esse mundo do trabalho, da carteira assinada, deveria também, né, prezar pela responsabilidade afetiva, botando, né, tudo dentro de uma ordem que não seja prejudicial a ninguém, né? Então, que todos possam exercer os seus comandos, as suas lideranças, né, de uma forma amigável, de uma forma responsável afetivamente, né? E então, essa seria uma relação de empatia e de respeito. E, acima de tudo, não diminuir o outro dentro da relação. Porque nós estamos falando numa cadeia de comando de mandam e outros obedecem, não é? Esses que mandam precisam saber ou entender que diminuir o outro dentro da relação
é uma irresponsabilidade afetiva, porque nós não sabemos, né, como o outro vai receber isso, e às vezes pode ser fatal, não é? Pode traumatizar uma pessoa para sempre, um chefe, um líder que não lidou com esse subordinado, com essa equipe, de uma forma afetiva, positiva, né? Então, criticou na frente de todo mundo, ou discriminou uma pessoa por isso, aquilo, outro, né? Então, não é uma relação afetiva responsável. Bom, também falando, né, nos amigos. Amigos também precisam ser responsáveis afetivamente, né? Qual é o compromisso deles? É com a amizade, é com a relação, né? A relação que se estabeleceu e que os dois querem manter, né? Eu só posso ser amigo de quem quer ser meu amigo. Então, isso não dá para forçar, mas dá para ser responsável, né? Ter um olhar atento ao amigo, ter um olhar amoroso, um olhar cuidadoso e afetuoso, né? Às vezes a gente não vê, a pessoa está tão próxima que nós não vemos, por exemplo, que ela está sofrendo, que ela não está bem, né? Ela guarda para ela, não conta para nós, e aí nós não ficamos sabendo das dores humanas que aquela pessoa está sentindo. Tudo isso é desatenção. Tudo isso se chama não estou atento ao que o outro está fazendo. A desatenção, o descuido, né? O fechar os olhos para não ver, né? Para não sofrer, ou qualquer outra desculpa, não é desculpa para ser irresponsável afetivamente. Não é. Então não existe desculpa para não ser gentil, para não ser cuidadoso, para não ser amoroso. Não existe. Não existe absolutamente nenhuma desculpa, né? Então é só não querer ver, né? Outro eu tenho aqui uns itens que eu anotei, porque esse é um tema muito, muito, muito grande, né? Então tem aqui, não deixar claro o que queremos. Então parece que o outro tem que adivinhar o que eu quero, né? O outro não me ama porque ele simplesmente não adivinhou o que eu quero. Ele não adivinhou o que eu preciso. Ele se fingiu de morto, não mostrou que sabia, não é? Então, não deixar dar ao outro o que queremos, né? Então, deixar claro, né? Ser claro, ser assertivo, não ter vergonha, né, dos seus sentimentos e das suas necessidades, não é? Então, estou precisando de você nesse momento, você é essencial para mim, não é? Ter clareza, né? E não fazer jogos românticos, fantásticos, que não levam a nada, só levam à desilusão. Poxa, tá vendo? Eu mostrei tudo, eu falei para ela, eu falei para ele, não é? Por que ele não viu? Como que ele não viu se estava tão na cara, né? Mas esse tipo de raciocínio é também de quem não está atento, né? Porque se eu estou atento ao outro e estou vendo que ele não está entendendo o que eu estou precisando, eu preciso ser claro, eu preciso falar com clareza, né? Dizer o que eu quero, o que eu preciso. E isso tudo passa por uma atitude de amadurecimento, não é? Eu tenho que me sentir madura o suficiente para saber o que eu quero, né? E não ficar fazendo ensaios de acerta e erra com o outro, né? Que não é justo. Não é justo porque o outro não vai saber, não vai adivinhar, né? Mas nas minhas fantasias, eu que sonho com o príncipe, com a princesa, não é? Isso vai acontecer, porque uma hora o príncipe vai ver,
né? E quando ele vir, aí ele resolve. Não, isso é botar na mão do outro, é dar para o outro a responsabilidade sobre si mesmo. O que não é desejável, né? Os seres humanos íntegros, inteiros, né? Como eles são, do jeitinho que eles são, precisam ser respeitados assim. Não botando uma capa, né, de outra pessoa, de outro estilo de ser de alguém para conquistar outro alguém, não é? Mesmo que não seja só a conquista amorosa, que seja qualquer tipo de conquista, para que o outro ache que eu sou maravilhosa, que está tudo certo, enfim, né? Isso não é bom. Não é assim que nós vamos lidar com a responsabilidade emocional. Na responsabilidade emocional eu estou incluso, eu estou inclusa no jogo. Faz parte também. Eu tenho que fazer parte. Não é só o outro, né? Então eu quando fiz esse título, esperando responsabilidade afetiva do outro, é para dizer que pena. Se você espera do outro responsabilidade afetiva para resolver suas questões. Porque as suas questões precisam ser resolvidas com você, né? Por vontade, por que você escolheu, por escolha. Aí você está resolvendo de uma forma responsável as suas questões emocionais, né? Não está dando certo, não joga para o outro. Joga para quem pode, joga para terapeuta, joga para programa de 12 passos, joga para recursos psiquiátricos, joga para quem é especializado nisso, não joga essa carga emocional, né, muitas vezes muito pesada, nas costas do outro, né? Eu tenho que dar conta, né, das minhas questões. E se eu quero resolver as minhas questões e não dou conta sozinho, eu tenho que buscar os meus recursos. Não é passando isso para o outro para ele resolver para mim. A Letícia está botando aqui. Assertividade com amorosidade, exatamente. Porque eu posso ser direto, né? Papo reto não faz curva, né? Como diz o outro. Então, assertividade é início, meio e fim, clareza, né? Não ter receio de que as suas palavras possam prejudicar a relação, né? Ainda no outro dia eu lembrei, né, que quem fala a verdade não merece castigo, né? Também é outro ditado bem antiguinho, mas é mesmo isso, porque se eu estou numa relação com alguém, eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso escamotear sentimentos, né? Qualquer que seja esse outro, pode ser minha relação afetiva, sexual, pode ser no trabalho, pode ser em casa, com os filhos, com os amigos. Então, ser verdadeiro, né? Praticar a verdade, mas com amorosidade, né? Então, é isso. Eu vou falar para você agora que essa questão que está acontecendo aqui entre nós dois não é boa para mim. E nós temos que resolver essa situação. Essa é uma conversa assertiva. Essa é uma conversa em voz baixa, olho no olho, né? Fora de estresse, fora de situações de discussão e de briga. Então, essa é uma atitude madura, não é? Eu quero resolver esse problema porque isso está me afetando. E é incrível como muitas pessoas, eu frequento um grupo, que é um grupo de familiares de suicidas, né? É um grupo que dá suporte a familiares suicidas e também fala com pessoas que têm na família alguém que é um tentante ou disse que vai fazer alguma coisa ou se matar, enfim, né? E é impressionante como as pessoas que eu vejo, né, não sabiam, não tinham ideia
do quanto estava próximo, do que estava acontecendo e com a intensidade que estava acontecendo. Não é? Não olharam, não prestaram atenção. Embora muitas pessoas fossem medicadas, tá? Já está tomando remédio, então ele está bem. Não é? É um tipo de fala, não é? E aí eu não observei que de sábado para domingo ele piorou, não é? E aí fez o que fez. Então, prestar atenção no outro, né? As pessoas, principalmente essas que estão em situação de instabilidade grave, não é? Elas dão sinais, sim, se a gente quiser ver. E os sinais, às vezes, são muito contundentes, são muito visíveis, não é? É que eu não estava querendo ver. Porque também não querer ver faz parte da irresponsabilidade afetiva, né? Eu vejo e vi até onde deu para mim. Depois eu não vi mais. Né? E aí já foi tarde. Né? Então, quando nós temos perto de nós alguém em sofrimento, né, é melhor pensar que esse sofrimento pode ser e fazer parte de um quadro depressivo mais grave. Não é? Eu costumo dizer que quando uma pessoa diz para mim que quer se matar, que já pensou, enfim, eu sempre acredito. Não banco, não acreditar. Isso aí é porque ele está falando isso. Não. Eu acredito e vou pesquisar isso profundamente. E é o que eu sugiro às pessoas comuns, normais, né? Não precisam ser psicólogas para isso, observarem, né? Até uma conversa honesta, né? Eu quero muito te ajudar, o que eu posso fazer? Né? Então, eu quero estar com você, eu quero te ajudar. Né? Então, essa questão do ajudar também faz parte da responsabilidade afetiva. Né? Eu posso ajudar uma pessoa com algumas palavras, apenas algumas palavras. Né? E isso modificar uma situação que poderia ser muito grave, muito difícil. Então, eu tenho condições de ajudar também quando eu me proponho a ser uma pessoa responsável emocionalmente, comigo e com o outro, qualquer outro, né? Porque às vezes acontece, né? E eu vejo assim nos casais, é impressionante. Quando eles chegam lá para mim e discutem e falam dos problemas e tal, no final eles dizem assim, poxa, por que você não me falou isso antes? Por que você não me disse isso antes? Se você tivesse dito, eu saberia, você não me disse isso antes. Não é? Então falar sobre o que sente, falar sobre o que pensa, falar sobre o que quer, não é? Falar sobre os sonhos, sobre as vontades, e sem se esconder, né, numa visão fake de si mesmo. E aí, né, sentir abandonado, rejeitado, porque fulano não percebeu como eu estava. Não é? E tem pessoas que fazem isso mesmo, e o outro que perceba, né? Porque eu sou tão genial, tão fantástico, tão, que ele tem a obrigação de perceber. Não é? Isso também acontece, isso é narcísico, né? Mas acontece. Não é? Eu estava deixando para ver até onde você ia, para ver o que você ia fazer. Eu estava testando você. Ora, vamos lá, né? Para que testar o outro? Por que testar o outro, né? Se eu quero saber se o outro me ama ou não me ama, eu pergunto a ele, né? Olho nos olhos dele e pergunto, ou dela, enfim, não estou fazendo distinção de gênero aqui. Eu olho para o outro, para os olhos do outro, e tento identificar até que ponto aquele amor, aquele afeto, né, ele se expressa com uma responsabilidade afetiva. Né? Ou simplesmente estamos caminhando numa relação para ver o que vai dar. Né?
estamos numa relação que agora vamos ver o que vai dar. Vamos agora entregar isso, porque está difícil, então agora eu deixo rolar. Deixo rolar, deixo acontecer, né? E esses deixo todos, né? E se ele não vir, e se não prestar atenção em mim, se não estiver para as minhas vontades disponível sempre, não é? Ele não serve para mim. E aí eu deixo rolar a relação, né? Posso fazer isso com um filho, né? No caso, por exemplo, das drogas, é muito comum, eu sou especialista nessa questão das drogas, né? Mas é muito comum a família, né, não aceitar a adicção do seu membro tão amado. Por quê? Ele dá trabalho, ele cria confusão, ele leva desarmonia para o ambiente, né? Ou seja, ele não é aquele filho perfeito que eu gostaria que ele fosse, né? Mas eu tenho que lidar com ele ainda com responsabilidade afetiva, porque ele tem a família dele que pode auxiliá-lo, que pode ajudá-lo, né? Então, se a família se retira, se recolhe, ela tira uma chance daquela pessoa parar de usar, parar de praticar, parar de consumir. Porque sozinho é muito difícil deixar de ser um adicto nativo, né? Quando a família está junto e tem responsabilidade emocional e afetiva, embora doa, embora seja difícil, essa família vai se informar. Por exemplo, pode ir para o bom, bonito e barato que é o Naranon, para se informar como é que faz para lidar com uma adicção ativa, não é? Para ter mais sucesso. Ou seja, vai se colocar em campo, não é? Para que a situação melhore. Eu estou de novo lendo a frase que a Letícia escreveu aqui, assertividade com amorosidade. E eu vou dar uma dica sobre falar coisas difíceis para o outro. A dica é a seguinte: digamos que você não gostou da atitude do outro, não gostou, não te fez bem, sabe, foi desnecessário, ou seja, você não gostou. Então, o que você vai fazer? Você vai virar para o outro e dizer que aquilo que ele fez não te fez bem. Aquilo que foi dito não caiu bem para você, não é? Aquilo que se passou não deixou um resultado positivo para nós. E aí você fala para você, sem jamais criticar o outro. Tá vendo você, sempre que você se aborrece no trabalho, vem descontar em casa, chega mal-humorado. Esse é o tipo de aponte, de apontar para alguém que não leva a progresso nenhum, de conversa, de diálogo sadio e bom, né? Que tenha resultado bom. Então, esse tipo de situação deve ser evitado, porque esse tipo de situação, você errou, você faz errado, né? Você que é adicto, você é maconheiro, você é aquilo, você é aquilo outro, só remonta a ofensa, porque o outro vai receber tudo isso como ofensa, né? Ele está errado, ele não presta, ele não serve. Enfim, o outro leva para ele o que há de negativo naquela fala. E o que nós estamos falando aqui, essa assertividade com amorosidade que a Letícia colocou, é ser assertivo, mas com amor no coração. E é interessante como esses temas todos que eu trato aqui no Conversando, como todos eles acabam sendo resumidos à palavra amor, né? Que é uma palavra que muda o texto, muda o rumo da prosa, como diz o outro, né? Quando eu falo amorosamente com alguém, mostrando esse meu amor, mostrando o meu cuidado, não é? Então, não deixar claro o que queremos pode ser um erro fatal, né?
porque depois remendar fica muito pior, né? Bem pior na relação humana. E sair sem dar uma explicação, né? Então acontece muito. Atualmente eu tenho pacientes que frequentam os sites de relacionamento, né? E às vezes começam a se corresponder com alguém e depois essa pessoa simplesmente some, né? E está acontecendo isso, as pessoas somem para não enfrentar as realidades, né? Somem para não ter que dar explicação, somem para não ver a bobagem que fizeram. As pessoas somem, dão um del, né? Atualmente, muitos pacientes querem terminar relações psicoterapêuticas pelo WhatsApp, né? Mas se acontece, já aconteceu comigo, eu deixo isso acontecer, porque uma pessoa que termina uma relação de profundidade, como uma relação psicoterapêutica, né, acha que mandando um zap está fora da relação, não está. Ainda está dentro da relação. Então ele não se desfez daquele psicoterapeuta, ele não se desfez daquele médico, ele ainda está vinculado. E uma pessoa vinculada não se desprendeu, não é? Não se desprendeu do antigo, né? É preciso você primeiro esvaziar o copo, não é? Para depois pensar em enchê-lo com água. É assim que funciona. Não é um copo cheio que eu vou botar mais água. Aquilo vai esparramar tudo, né? Não vai dar certo. Eu preciso estar com um copo vazio para poder encher com água. E vazio significa dar bons términos aos relacionamentos. Tanto quanto possível, sem ódio, sem ressentimento, sem mágoa, não é? E é possível. E se eu não consigo fazer isso sozinho, eu busco suporte. Existem grupos bons, bonitos, baratos, do grupo de anônimos, do programa de anônimos de 12 Passos do AA, que tem grupos que você pode falar sobre relacionamentos afetivos, dependentes de amor e sexo, por exemplo, é um. No caso das mulheres, mulheres que amam demais é outro. No caso da codependência forte, né? Nós temos o CODA, codependência emocional, né? Codependentes emocionais anônimos, enfim. Nós temos por onde caminhar para melhorar essas relações, esses relacionamentos, né? E nós podemos fazer isso de uma forma suave e aprender a falar suavemente, sem agredir o outro, né? As mudanças pessoais, elas são bem complexas, elas são difíceis, né? Porque eu sou assim como eu sou, e se eu quiser mudar, eu vou ser o quê? Então, existe muito medo na mudança. A mudança gera medo, gera angústia, gera ansiedade, porque eu não sei como eu vou ser do outro jeito. Mas esse aqui, que eu já construí e que está consolidado, esse eu sei como é. Então, é muito mais fácil navegar no que eu sei como é, do que experimentar o novo, né? Experimentar uma nova forma de ser. Agora, todos têm condição de modificar, de se modificar, não é? Quando nós falamos de modificação comportamental, todos são capazes de se modificar, saberem para onde querem ir, de que forma querem ir, né? E isso é direito do ser humano, ter uma meta, ter um objetivo, saber para onde vai, o que quer da sua vida, né? E quem sabe isso não é o outro, sou eu. Sempre, eu sei para a minha vida, não é? Eu posso até ouvir o outro, uma opinião, uma dica, mas no fundo eu escolho o meu destino, não é? Eu escolho o que eu quero. Então essa responsabilidade afetiva, ela vem com um ato de coragem, não é? Não é o que eu estava imaginando, mas agora eu opto por isso e aquilo.
vou optar por uma coisa que me faça menos mal do que esse relacionamento, né? E acontece muito isso nas famílias, infelizmente. Voltando ao caso das mulheres, muito mesmo, porque seria uma maneira de permanecer nas relações, mesmo não gostando muito, mesmo sendo abusada emocionalmente, assediada sexualmente, mas eu permaneço, né? E esse permanecer não faz de você um herói, uma heroína, faz de você uma vítima, né? Que contraria o que gostaria que fosse para permanecer com aquele outro. Então, quando eu estou acasalada com alguém de alguma forma, né, eu preciso saber por que estou e para quê, com que objetivo eu estou com essa pessoa, né? Essa pessoa ainda é aquela pessoa que eu queria quando eu conheci, ela mantém ou ela se modificou, né? Porque é muito comum também. As pessoas vão evoluindo, vão se modificando, né? E de repente aquela pessoa que eu conheci naquele tempo atrás não é mais a pessoa que eu gostaria, né? Então eu tenho que atualizar, versão 2024. E para fazer isso eu tenho que ter coragem, muitas vezes coragem de dissolver relações que são tóxicas, que eu não gosto muito de falar essa palavra, porque a relação ruim já é o suficiente. Relação que não esteja boa para mim, que seja ruim para mim, já é negativo o suficiente. Mais do que tóxico, né? Já tá bom de terminar ou de fazer uma enorme reavaliação dessa relação para ver qual é o rumo que se vai tomar de hoje em diante. Esse diálogo aberto e franco e transparente, né, falando de sentimentos de cada um, ele pode dar muito bons resultados, e normalmente dá. Porque se eu não estava ouvindo muito o outro e o outro não estava muito me ouvindo, agora, com essa conversa, nós estamos nos dispondo a falar francamente para resolver as nossas questões. E isso não acontece com briga, com gritaria, com insultos, não acontece. Isso só acontece na serenidade. Se eu estiver sereno para conduzir essa conversa, não é? E aí, a serenidade, ela cria também no outro um certo constrangimento, né? Eu gosto de dar o exemplo da aeromoça, né? A aeromoça, a única pessoa que quis bater em aeromoça foi o Tim Maia, porque a moça já chega, sim senhora, o que a senhora deseja, o que a senhora quer? E ela já chega assim. E aliás, todas as pessoas treinadas para lidar com o público sabem que esse sorriso, essa delicadeza, essa gentileza que gera gentileza, dá muito bons resultados. Dá resultados excelentes, porque desmonta o outro que estava sendo grosseiro, desagradável, não é? Sabe, que estava indo, né, botando a prosa para uma direção que eu não queria, que era ruim. Então, essa postura, né, é uma postura que é facilitadora. Então, você quer ganhar uma discussão ou você quer simplesmente resolver a situação, né? Porque se for para resolver a situação, eu não posso querer ganhar. Não, eu vou resolver a situação se os dois lados se comprometerem a resolver da melhor maneira possível. Ah, Ana, essa frase parece um clichê, mas é querer resolver da melhor maneira possível, para mim e para o outro. Então, isso faz com que a gente esteja na mesma trilha, no mesmo trilho, né, para chegar a uma solução. Então, saber o que quer da relação é muito importante, né? O que eu desejo?
Hotel Fazenda e Canto da Serra, seja bem-vindo, tudo na alegria, seja bem-vindo. Então, saber, né, o que fazer para tornar essa relação mais respeitosa, né? Mais dentro dos limites, porque muitas vezes o que está acontecendo é que alguém ultrapassou os limites que foram combinados. Ultrapassou porque traiu, ultrapassou porque berrou, ultrapassou porque usou droga, ultrapassou porque bateu num filho, ultrapassou. E nós vivemos com os nossos limites. Nós precisamos dos limites, né, para viver de bons limites. Então existe aquele ditado: boas cercas fazem bons vizinhos, né? Eu é que tenho que botar a minha cerca, eu que tenho que botar o meu limite. Isso tem que ser dito de forma muito clara, mesmo que eu corra o risco de perder o outro, de não ser bem assim que o outro quer. Mas o outro tem direito de não querer, né? E eu tenho meu direito de dizer como é que eu quero. Então, afinar esses instrumentos, é uma questão de você se colocar, né, de uma forma amistosa e amorosa. Eu acho que gentileza gera gentileza continua sendo uma expressão que linka e nos traz para esse ponto, né, que é o ponto do amor e da responsabilidade amorosa consigo e com o outro, né? Então, se eu sou muito amorosa com o outro, mas é o outro que me dá as balizas da minha vida, né? Eu dei ao outro esse poder, isso está errado, né? Ele não pode ter esse poder todo. Esse poder todo é meu, eu resolvo o que vou fazer. Então, passar para a mão do outro, né, e esperar a responsabilidade afetiva do outro para resolver a sua situação, que é o tema do nosso conversando de hoje, esperando responsabilidade afetiva do outro, né, não é desejável. O outro ou é responsável ou ele não é. E eu tenho que aceitar isso, né? Eu não vi, mas eu não vi antes, vi agora. Então, agora você viu e vai fazer o quê? Como você vai se colocar diante dessa dificuldade que apareceu, né? De alguém que não assume afetivamente, emocionalmente as suas coisas. Então, é uma coisa que nós temos que trabalhar muito forte conosco, né? E o autoconhecimento é um fator. Nas pessoas que são buscadoras de si mesmo, que são as pessoas que nós convidamos para chegar aqui na escola, né? Na Escola Exemplo Vivo, palavras que andam no Camargo, esses buscadores, né? Eles estão investindo nos seus progressos pessoais, né? Eles estão chegando, eles estão querendo se melhorar. Então essas pessoas estão num caminho, num propósito, não é? E o propósito é ficar muito bem, né? Ficar feliz, ficar tranquilo, ficar amorosamente confortável, não é? Se sentir respeitado, honrar as relações. Eu gosto muito da palavra honra, porque esse honrar a relação não não tem conteúdo ético, não. É honrar aquilo que nós combinamos, que nós dissemos que nós íamos nos relacionar assim. Nós íamos ser amigos, nós íamos ser pai e filho, nós íamos ser colegas de trabalho, né, amigos de sempre, nós íamos ser parceiros afetivos sexuais. Nós dissemos qual era a relação. Então, quando nós dissemos, algumas regras fazem parte dessas relações. E a gente sabe quais são, né? Então, não tem sentido a gente se colocar de uma forma que é excludente do outro, que não vai fazer bem ao outro, né?
porque nós estaremos trabalhando contra nós, né? Pensar em fazer alguma coisa contra o outro nos deixa numa situação muito difícil, muito difícil. É como um telhado de vidro, né? De vidro, que quem quiser que jogue a primeira pedra, né? E todos nós erramos, mas todos nós podemos acertar nos nossos relacionamentos. E isso é uma vontade. Eu quero melhorar minha relação com meus filhos, eu quero melhorar a relação com minha família, eu quero melhorar no meu trabalho, eu quero melhorar com parceiro, com parceira, não é? Eu quero melhorar. E essa autodescoberta e saber que você pode fazer por você muita coisa é de grande valia, porque faz modificações, muitos pode fazer modificações, aliás, pode fazer, né? Modificações incríveis na vida de uma pessoa quando ela se dispõe a mudar, né? Quando ela se dispõe realmente a olhar para si mesmo com o óculos da verdade, né? Sem escamotear, sem falsear, né? Sem cometer auto-engano, porque o auto-engano é sabotador, né? Ele sabota as mudanças necessárias. Auto-engano é terrível para sabotar, porque eu me engano, né? Até que um dia alguém me descubra. E isso é muito complicado, porque ser descoberto não é uma situação fácil, né? Fácil é quando eu mostro, porque eu mostro como eu quero mostrar, mas ser descoberto no erro, né? Na atitude que não é boa, né? Com a postura que não é desejável, que não é responsável afetivamente, parece que dá até, se eu penso nisso, vergonha alheia, né? De ver uma pessoa se submetendo a algo que é irresponsável emocionalmente para ela, né? Que vai danificá-la, né? É muito complicado. De novo, voltando ao Dia da Mulher amanhã, eu espero que todos que estão me ouvindo aqui, né, pensem nessa situação das nossas mulheres, das mulheres aqui do Brasil. Eu nem falo do mundo inteiro, porque só as do Brasil já é um escândalo, não é? Estão passando na televisão muitas estatísticas, né, muitas pesquisas sobre isso e sobre, infelizmente, sobre a morte de tantas mulheres no feminicídio, né? Então, quando um homem mata, ele mata porque ele cansou daquilo. E cansou daquilo por quê? Então, quando você vai examinar a relação já estava deteriorada toda. Não estou justificando assassino, imagina se eu vou fazer isso. Mas eu estou dizendo que o que a gente vê como final, né, muitas vezes durante o relacionamento já acontecia e ninguém fez nada, ninguém pôde fazer nada, ninguém quis fazer nada, né? Se sentiu obrigado a permanecer num relacionamento abusivo, se sentiu sem saída, não é? Então são muitos os motivos que podem fazer uma pessoa permanecer numa relação que é danosa, que não é boa, que é ruim, né? Aqui nós estamos falando ao contrário. Vamos buscar relações para nós com responsabilidade emocional. Será que o outro está pronto para me dar isso? Né? Ele conhece bastante a si mesmo? Ele já se indagou se eu sou a pessoa mesmo? Será que ele fez isso? Porque eu tenho que fazer e tenho que perguntar ao outro se ele fez, não é? Para que o outro também não se auto-engane. Então, porque o auto-engano não vai levar nenhuma relação para frente. Bom, esse foi o nosso tema de hoje. Eu já falei que ele vai estar no YouTube, né, no canal Ana Camargo Escola Exemplo Vivo, e que nós temos, esse é o 62º, né, 62 conversando, e lá tem muitos mais, tem cerca de 80 títulos lá, para quem quiser
passear pelos temas humanos, né? Então eu espero que chegue em Roraima. Vamos ver se eu consigo, que é meu sonho dourado. E eu espero que, se vocês quiserem, vocês trafeguem por lá, escolham os títulos. Às vezes tem o mesmo título, só que foi feito em época diferente, sobre situações diferentes, né? Então, não se confundam, vocês podem ver os títulos que se repetem, porque o conteúdo não se repete muito não, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, uma boa semana, um bom fim de semana, na verdade, né? Nós já estamos na quinta-feira e aqui nós vamos voltar no dia 11 de abril com o Conversando. E se você quiser continuar essa conversa presencialmente, é no sábado, né? De 11 às 13, na Rua Desembargador Isidro 18, na Tijuca. Tá bom? Dentro do projeto social da Escola Exemplo Vivo, né? Com o valor de R$60, com constelação de constelação familiar, esse tema e constelação familiar, com representantes de madeira, tá bom? Então é isso. Se você quiser aparecer sábado, vai ser muito bom. Tem um coffee break muito bom também. E vai ser um prazer conhecer você. Se você não puder, tudo bem. A gente se encontra aqui em abril, né? Em 11 de abril, com o próximo Conversando, o 63. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Fiquem bem, com saúde. Tudo vai ficar bem, né? Fiquem bem, ok? Obrigado aos que estiveram aqui. Tchau, tchau. Obrigada, turma.